Fala pessoal, dessa vez eu vou estar iniciando uma nova série no canal que vai ser analisando minhas partidas. Dessa vez eu joguei contra a Gabriele, que tem 1867 de rating Blitz no Lichess, e eu estava lá com 1748. A partida era Blitz de 3 minutos com 2 de acréscimo, e eu iniciei a partida com E4. Segui então E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, entrando aí na abertura italiana, bispo C5, jogo piano, o nome dessa variante. Se cavalo F6 entraria na defesa dos dois cavalos. E aí bispo C5, D3, entrando aí na variante do jogo pianíssimo. D3, D6, bispo E3, com ideia de tirar a pressão desse bispo. Nesse caso, bispo toma E3, F toma E3. As brancas aqui tem peões dobrados, porém esse peão aqui está controlando casas importantes aqui de D4 e de F4. Por exemplo, esse peão aqui pode dar um suporte para um avanço em D4 aqui de peão. E também as brancas podem fazer o roque e deixar aqui a torre atuando aqui na coluna de F, já que o peão aqui não está em F2, então a torre vai ficar bastante ativa aqui, controlando essa coluna aberta. E aí então seguiu bispo B6. Se caso eu tomasse o peão aqui, bispo toma B6, A toma B6, e essa torre aqui pode entrar no jogo na hora que ela quiser aqui, nessa coluna aberta. Seguiu roque, H6, controlando aqui essa casa de G5 e também dando suporte para um futuro avanço de peão em G5, para tentar um ataque na ala do rei, avançando com essa estrutura aqui de peões. Cavalo C3, bispo E6, bispo B3, dama F6, cavalo D5, atacando a dama. Se caso a dama voltasse, por exemplo, para D1, eu poderia aqui capturar o bispo. E se caso no jogo ambos simplificarem bastante a posição, eu poderia ter uma vantagem de ter o par de bispo, que é melhor nos finais. Então segui o bispo toma D5, bispo toma D5, cavalo de G7, atacando um bispo, bispo B3, G5, já começando a avançar aqui os peões na ala do rei. Eu joguei dama D2. Eu até pensei em jogar H3, que seria o lance ideal, só que eu fiquei com medo aqui de, por exemplo, G4, H toma G4, e aqui as negras poderiam aqui avançar, sacrificar esse peão, por exemplo, H5. Só que aí eu poderia avançar aqui com o peão para G5 e eu já tiraria um pouco da força do ataque das negras, né? E não abriria aqui essa coluna de H para a torre aqui negra. Então aqui eu teria uma leve vantagem. Bom, então voltando, dama D2, cavalo G6, C3, controlando aqui essa casa de D4, G4, cavalo E1, cavalo F4, bispo toma F4,
E aqui eu tive que trocar o bispo pelo cavalo, já que esse cavalo estava bastante forte nessa casa. E aí toma F4, seguiu dama E2. Aqui D4 talvez seria um pouco melhor, que tiraria aqui a ação desse bispo de B6. Ele ficaria aí um pouco sem muitas casas, né, para controlar. Seguiu dama E2, H5, defendendo o peão. Rei H1, tirando aqui o rei da reta do bispo, já que esse peão aqui está cravado. Torre G8, F3, e agora sim eu posso avançar. G3, H3 e H4. E o rei aqui está bastante preso, já que aqui esse bispo está controlando aqui a casa de G1. E aqui o peão aqui está controlando também H2 e F2. Então o rei aqui está bastante ruim. Só que agora o rei não é muito importante, né? Já que tem muita peça em jogo, então o rei está bastante seguro. Cavalo C2, roque, torre de F1, torre de G8. Aqui talvez bispo F2 seria um bom lance, já que esse bispo aqui incomodaria bastante, sendo apoiado aqui pelo peão. E aí eu teria que seguir, por exemplo, com torre D1, e esse bispo aqui ficaria muito forte aqui em F2. Torre de G8, D4, para tentar aí tirar um pouco da ação do bispo. Cavalo A5, atacando o bispo. Bispo C4, para que caso o cavalo aqui capture o bispo, a dama captura de volta e evita também dobrar a estrutura de peões das brancas, já que se o cavalo aqui capturasse, o peão capturaria de volta e as brancas aí teria peões dobrados. Se bem que aqui a torre poderia ser bastante útil, né, aqui controlando aqui a coluna de A, né? E aí dama E6, propondo trocas. Dama toma E6 cheque. F toma E6, A4, ameaçando aqui A5 e ganhar o bispo. A5, evitando aí o avanço do peão. B4, A toma B4, C toma B4, C6, B5, seguiu aqui C5, bispo A5 também seria um lance bom. C5, torre de AD1, C4, cavalo A3 atacando o peão. E aqui C3 talvez foi um lance bem ruim, porque isola aqui esse peão que não tem como ser defendido, já que esse peão aqui de D6 não pode dar suporte para ele, então foi um lance bem ruim, praticamente entregando aqui esse peão, né? Torre de AC1, bispo A5 e aí cavalo C4. Bispo B4, torre C2, rei B8 e aqui torre B1. E agora o peão ali vai estar caindo, né? Aqui rei B8 tinha ideias aí de tirar o rei da direção aqui da torre, só que dá um lance para as brancas, né? E aí torre B1 ganhando aí um tempo.
Aqui o correto seria D5. Toma D5, toma D5, cavalo é 5, torre toma é 5, D toma é 5 e D4. E as negras aí tem compensação, já que elas têm uma qualidade a menos, porém tem essa estrutura aqui bastante forte de peões passados, que vai incomodar bastante, né? Bom, talvez esse lance aqui não teria sido tão ruim, né? Avançar, já que tem aqui esse bispo A5 defendendo. Só que na hora eu achei bem estranho, né? Porque tira aqui o suporte do peão aqui, que poderia, né? Dar para esse peão aqui de C3. E deixa esse peão aqui sozinho, né? Praticamente, sem a ajuda dos outros. E aí seguiu então rei B8, torre B1, D5, torre toma B4, D toma C4, torre toma C4, e aí torre C8, torre toma C3. Aqui, se eu capturasse a torre ali, a torre aqui capturaria de volta e defenderia o peão. Então torre toma C3, torre toma C4, torre toma C4, torre D8, colocando a torre ali para atacar esse peão aqui de D4, rei G1, e agora os reis vão ficar tentando ir para o centro, dar suporte para as peças. Rei A7, rei F1, aqui talvez A5 seria melhor, porque evita com que o rei entre aqui em B6. Rei F1, rei B6, rei A2, torre D6, rei D3, rei A5, E5. E aqui o tempo dela estava bastante curto, e aí ela acabou entregando uma peça. Aqui eu tinha uma vantagem boa. Eu joguei E5, por exemplo, torre D7, tentaria aqui atacar essa estrutura com o rei, ou também vir aqui com a torre. Mas aqui as brancas estão aí com uma leve vantagem. Bom, então é isso. Falou e até a próxima.